Muito bem, está na hora do Dr. Hugo e do Dr. César responderem perguntas e dúvidas e comentários enviados por vocês aqui. Olha só, o Dr. César está lá no site, também você encontra um conteúdo muito legal disponível para você no drcesar.com. Lá tem assuntos gerais, não é só saúde psiquiátrica, né, doutor? Artigo sobre saúde emocional, toda semana um artigo novo, com uma página e meia, então não demora a ler. E geralmente terça, quarta-feira tem um artigo novo ali toda semana. Tá vendo? Tá atualizado e é para você. Você sabe o tanto que é importante olhar para essa questão da nossa vida, né? E o Dr. Hugo também mantém ali o seu perfil pessoal no Instagram, @HugoCardenasMD. Hugo Cardenas MD. Vou falar sem o acento aqui, porque no Instagram vai ser sem, né, doutor? Se você quiser mandar um direct para ele, algum comentário, ficou com alguma dúvida, pode mandar, porque ele vai se esforçar ali para responder. Agora é o seguinte, chegaram aqui participações, eu quero trazer, obrigada a você que conversou com a gente, que contou sua história, sua situação. Vamos trazer aqui agora a da Ana. Olha só o que ela comenta. Eu já tive várias crises de ansiedade. Ano passado, trabalhava com muita pressão, principalmente à noite. Fui várias vezes no pronto-socorro achando que era infarto. Fiz exames ano passado e tudo normal. Fiz terapia, melhorou, mas às vezes ainda acontece. Tento controlar ao máximo. E estou tentando mudar os hábitos, fazer esportes, mudar a alimentação e muita oração. A Ana parece ter atacado assim, o problema por muitas frentes, doutor Hugo. Uhum. Parece que ela buscou as melhores ajudas que ela poderia ter. Terapia, esporte, alimentação. Exatamente. Tanto que, pelo visto, ela conseguiu solucionar o problema dela, né? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: muita gente, ela falou que foi várias vezes no pronto-socorro, Isso. Né? Então, o que o público tem que ter em mente é que o pronto-socorro não é o local onde vai ser tratado esse problema emocional. Ele vai ser detectado e vai ser amenizado temporariamente. É o socorro imediato. Exatamente. Se você foi no pronto-socorro e você teve uma crise de ansiedade diagnosticado pelo médico, de pânico, surto psicótico, né? Você tem que depois, sendo encaminhado ou não pelo médico, procurar uma ajuda psicológica, seja com psicólogo ou psiquiatra. Vai conversar até sobre esse momento aí que foi para o hospital e aí chegou lá. Tem gente que fica com vergonha, né? Ai, cheguei lá, não era ataque, não era uma crise histérica, por exemplo. Principalmente homens, né? As mulheres já são mais maleáveis nesse sentido, elas já aceitam, elas desabafam mais e elas aceitam mais buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Mas os homens são mais fechados. E lembrando também que muitas vezes, em algumas situações, doutor César, os pacientes simulam até um AVC e chegam os acompanhantes, os familiares, com muito medo, porque tem alguns espasmos periféricos, os pacientes fazem alguns movimentos, uma contração, os espasmos dos braços e das mãos, que dá... Entorta as mãos, né? Entorta, Não que não tenha que se preocupar com uma questão assim, claro, tem que levar no pronto-socorro independente de não ser um AVC, mas assim, se já é uma pessoa com transtorno de ansiedade, só para tranquilizar mais os parentes e os amigos, familiares que vai acompanhar no pronto-socorro, para se tranquilizarem mais, ou seja, levar o paciente no pronto-socorro, mas ficarem mais tranquilos quanto a isso. Né? Interessante que essa que participou com a gente agora aqui, ela comentou que ela então está praticando, né, princípios de estilo de vida, né, os princípios naturais, e tem dados de resultados, né? Continua e dá uma pesquisadinha um pouquinho mais nessa fonte de ansiedade aí, porque talvez está faltando algum pontozinho para você se aliviar melhor. Ela disse que ela ainda fica com medo de sentir, né? Porque, gente, é muito marcante, né? E são sintomas muito ruins. Até, vamos trazer aqui mais interações, porque tem gente que descreve, tá? A Miriam, por exemplo, está contando aqui a história dela. Olha, em 2020 eu acordei à noite com um mal-estar geral, picos de pressão sanguínea e desmaios. Não lembrava de muita coisa depois, mas meu esposo me contou o ocorrido. Ele me levou para a emergência e imediatamente me colocaram na cardiologia do hospital. Fiz terapia até o ano passado e ainda hoje sempre tenho um Rivotril na mão. Raramente uso, mas não ando sem.
Foi uma experiência muito ruim e hoje faço tudo o que posso para evitar de ter ataques novamente. Ela descreveu aqui, realmente são sintomas muito ruins, aquela sensação de morte iminente, né? Não vou dar conta. É por isso que as pessoas ficam com esse medo de que aconteça de novo, doutor César. Então é importante, dá a impressão que é uma crise de pânico, né, que eu tive, porque tem pessoas que têm crise de pânico, acorda com a crise de ansiedade, né, já atendi pacientes assim, mas claro, sempre pesquisando a parte física, ver se tem uma doença física. Uma coisa importante para você de casa é você que mandou essa agora a participação e a outra, não ter medo do medo. Não ter medo da ansiedade, né? Não vai vir uma ansiedade sobre você que vai ser maior do que você vai poder suportar. Então, você também vai aprendendo com a terapia, né? A psicoterapia, né? Ela vai ensinando alguns macetes, algumas regras, alguns princípios que você pode usar quando estiver sentindo que a ansiedade está aumentando, por exemplo, se pensar em termos de ansiedade. Tá. Então, o que eu ensino aos meus pacientes? Respira mais profundo, né? Fica perto de alguém que você sente confiança, saia daquele ambiente que está causando naquele momento a situação de uma ansiedade excessiva, respira, vai para um lugar aberto de preferência, ou abre a janela e respira, né? E comece a olhar algum objeto no seu ambiente e comece a pensar naquele objeto. Olha que vaso de planta bonito, olha que flor bonita. Você puxa a tua mente para pensar fora de você, né? E isso ajuda você a baixar essa ansiedade. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é para não ficar na expectativa daquele medo surgir do nada, eu posso ficar atenta aos meus sinais e aí aprender a driblar esses sinais de que essa ansiedade está aumentando. Isso. A ponto de explodir eventualmente. Isso, exatamente. Não ter medo do medo significa assim, você já aprendeu, você já sabe que isso tem a ver com uma ansiedade que aumenta por alguma razão, como o doutor Hugo falou agora mesmo no outro bloco, algum fator gatilho mexeu com você, né, e a ansiedade voltou a perturbar, mas respira fundo, né? Isso aí não vai ter que aumentar, não vai ter que disparar de novo, não necessariamente, né? Olha para fora de você, fala com alguém, toma um copo d'água, abre a janela para respirar profundamente umas 4, 5 vezes. Tira o foco daquilo, daquele local. Tira o foco local. daquilo, né? Porque você já sabe, você já passou no médico clínico ou especialista, cardiologia, e falou que você não tem uma patologia. Se falou que você não tem uma doença física e está sentindo alguma coisa física, então provavelmente é do estresse emocional produzido por um gatilho. Então esses procedimentos podem ajudar você a baixar essa ansiedade e sair da crise, não ter a crise. Olha que legal, né, doutor Hugo? O doutor César descreveu o que pode ser feito depois que sai da emergência e você está todo mundo sujeito a uma nova crise, né? Se o problema não está sendo tratado e mesmo em tratamento, ele já fez a continuidade do que vai acontecer ali com os outros especialistas que podem estar envolvidos, né? Exatamente. Exatamente. E numa psicoterapia, inclusive, você pode aprender a detectar esses gatilhos também, né? Porque a detecção desses gatilhos são importantes, porque você pode, além de você tentar tirar o foco, depois que aconteceu o gatilho, você pode tentar evitar os gatilhos. Legal. Né? Então, é importante detecção dos gatilhos e tentar evitar os gatilhos. Lembrando que gatilhos são eventos da vida, do dia a dia, que quando acontece, disparam em você um mal-estar emocional. Então pode ser uma música que você escutou essa música quando era vítima de abuso no ano passado, pode ser um colega de trabalho que grita com você e você teve um pai que gritava o tempo todo com você. Né? Então evita os fatores de gatilho, porque isso pode disparar a ansiedade. Você evitando, você se protege, não tem que ter a crise. Né? Vamos trazer mais uma interação? Quem está com a gente é a Pri Leite. Ela disse assim, olha, eu fui parar na emergência há 12 anos atrás. Achei que estava infartando, mas na verdade estava tendo um surto maníaco e fui diagnosticada com bipolaridade. A luta tem sido diária desde então. Uau! Obrigada, Pri, por compartilhar com a gente aqui a sua situação. Não é fácil, né? Ela descobriu, teve um ponto de partida agora para lutar de maneira mais específica, doutor César. E realmente é um tipo de sofrimento mental que não tem uma cura ainda, não se encontrou uma cura. O que se sabe, o que se pode fazer é ajudar a pessoa a administrar, né? Controle. Administrar para quê? Administrar para que ela não entre nem no quadro depressivo,
né, e nem entre no quadro eufórico. Então, por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha transtorno bipolar e ele aprendeu a lidar com algumas situações que poderiam desencadear a crise. Por exemplo, no caso desse paciente que eu atendi, quando ele começava a ter, era um sujeito um atleta, ele praticava atividade física, vegetariano e tudo isso, mas tinha esse diagnóstico. Então, quando ele percebia que estava com dificuldades para dormir, esse era o primeiro sintoma que aparecia. Ele começava a ter insônia. Quando começava a ter insônia, então, no início, ele ligava para mim, olha, está começando a insônia, eu orientava em relação à medicação, né, para ele poder dormir bem e não acabar disparando a crise eufórica ali. Então, quer dizer, com o tratamento, a gente, como médico, vai ensinando o paciente quais são os sintomas que podem voltar a acontecer e aí você já sabe o que fazer para administrar essa situação, né? Então... Força, Pri, força. Deixa eu trazer mais uma interação aqui. É a Lúcia que está com a gente, ela conta o seguinte: eu já estive em UTI, doutor Hugo, sendo medicada contra doenças inespecíficas e não diagnosticadas por conta de sintomas terríveis como tremores intensos, dores no corpo todo, confusões mentais, dentre outros. Minha igreja me ajudou e entendi o que ocorreu. Infelizmente, alguns não estão preparados para detectar problemas que não são físicos e não direcionam o tratamento correto. Uau! Realmente, o paciente precisa descrever, mas os profissionais de saúde também vão atuar assim, com exames e tendo assim, aquela sensibilidade que às vezes nem sempre é possível, doutor. Esse é o treinamento que não existe na faculdade, né? Ninguém ensina isso na faculdade. Mas a prática faz despertar. Mas a prática faz despertar, mas a espiritualidade também é muito importante nesses casos para a gente, porque pela descrição delas, teve um fator espiritual. Aí eu entendi que teve um fator espiritual, né? Eu tive até um caso no meu consultório, não vou contar aqui que não dá tempo, mas eu tive um caso que eu sempre oro antes de começar meus plantões, eu peço o Espírito Santo para me acompanhar e, inclusive, eu coloco até hinos só instrumentais e tal, para ter um ambiente realmente espiritual, na medida do possível, no pronto-socorro, né, que não é fácil. E essa espiritualidade é importante também para a gente ter essa sensibilidade, os olhos espirituais abertos para ajudar melhor as pessoas. E é verdade que realmente nessa interação médico-paciente é importante que o paciente fale para o médico tudo o que está acontecendo, né? Muitas vezes, quando vai no pronto-socorro, um paciente que vai no pronto-socorro de hospital geral, então ele está com sintoma físico, mas que depois é detectado que tem a ver com estresse emocional, às vezes o paciente não está muito disposto, tem vergonha, né, de falar que está tendo conflito conjugal, ou conflito com o filho, ou demissão do emprego, alguma coisa que mexe com o emocional, mas é importante o médico saber desse histórico, né? Claro, também é importante que o médico pesquise isso, né? Então, a gente precisa trabalhar pelos dois lados, né? Os médicos aprenderem a olhar o sofrimento emocional dos pacientes. Quer dizer, médicos que não são psiquiatras, né? Médicos em geral, aprender a lidar com o emocional do paciente, que não é muito bem ensinado na faculdade realmente, né? Mas a gente pode aprender isso particularmente, né? Para poder... Tanto que eu gosto muito do Hipócrates, que é o pai da medicina, ele tem um pensamento que ele fala assim: mais importante do que saber que doença tem essa pessoa é tentar entender que pessoa tem essa doença. Sim. Então a gente vai olhar o todo dessa pessoa, né? Claro que na emergência o cara chega, parece que está infartando, né, doutor? O cara vai olhar ali para o coração dele, né? Ou checar esse coração, né? Infelizmente, no ambiente de emergência, a gente não tem esse tempo. Você está lidando com pressão, hábil, né, doutor? Para dar a atenção necessária, para dar a atenção que esse paciente precisa. Porque muitas das vezes a emergência está cheia, o pronto-socorro está cheio, tem casos graves, até de morte iminente, e a gente tem que atender, tem que agir. Rápido, né? E identificar o que está acontecendo, medicar e partir para o próximo. Infelizmente é assim. Por isso que lá não é o local de tratamento, né? Na verdade, gente, a gente está lidando com uma situação que exige esforço conjunto, tanto de nós pacientes, e isso exige paciência, exige de nós também um pouquinho de percepção, compreensão, mas é uma sociedade, estamos vivendo tempos de doença e doenças emocionais, mentais, que precisam da compreensão de todos, pacientes e profissionais, e a gente, quando trabalha assim em cooperação, tem muito mais chances de
ter uma indicação, ter um direcionamento ideal. Eu quero agradecer a presença do Dr. Hugo conosco. Dr. César, é muito bom tê-lo aqui com a gente, não é mesmo? E semana que vem a gente volta com mais um Quarta da Saúde Mental aqui, mas amanhã tem Vida e Saúde, não vai fugir não, que amanhã é dia de colocar uma coisa que o Dr. Hugo falou aqui várias vezes em prática, que é o movimento. Você vai se mexer aqui com os nossos especialistas, você vai treinar, se exercitar e ter a chance de viver mais feliz também. Tchau!